24 horas. As notícias com Teresa Freire. Boa noite. Roberto Martínez diz que, apesar do barulho em torno da seleção, a equipa está preparada para vencer o Uzbequistão no Mundial. Na conferência de imprensa da antevisão à segunda jornada do Campeonato do Mundo, Roberto Martínez reconheceu que a equipa portuguesa tem altos e baixos, mas quis também recordar que, a nível estatístico, nunca esteve melhor. O importante é ser consistente. No futebol acontece isso. Há bons desempenhos, há desempenhos que não são tão bons. O importante é a consistência desta equipa. Estamos a falar de uma equipa que nos últimos 40 jogos tem o melhor porcentagem, a maior porcentagem de pontos, a maior porcentagem de golos, então, da história da seleção. Então, os jogadores merecem respeito. Sobre o Uzbequistão, Roberto Martínez diz que espera um adversário difícil e que é importante entrar bem no jogo. O Uzbequistão é uma equipa que conhecemos bem, também durante a fase de apuramento tivemos jogos com equipas semelhantes ao Uzbequistão, então respeitamos muito o adversário, mas amanhã é o que nós podemos fazer, como que nós podemos ter o desempenho dos primeiros 20 minutos no primeiro jogo durante os 90 minutos, e é aí onde o foco do desempenho está, no adversário. Destaques da conferência de imprensa de Roberto Martínez. Portugal joga esta terça-feira frente ao Uzbequistão às 6 da tarde, com emissão especial aqui na Rádio Observador. João Cancelo diz que chegou o momento dos jogadores mostrarem a Portugal a qualidade que têm. Na conferência de imprensa, em véspera do segundo jogo no Mundial, João Cancelo explicou que os grandes jogadores têm de demonstrar a qualidade no relevado. Dentro do grupo está um ambiente muito bom. Acho que só o dia a seguir ao jogo tivemos um bocado de cabisbaixo, porque toda a gente estava desiludida com o jogo que fizemos. A senhora Ministra do Trabalho, acho que não... Claro que acaba dentro do grupo está um ambiente muito bom. Acho que só o dia a seguir ao jogo tivemos um bocado de cabisbaixo, porque toda a gente estava desiludida com o jogo que fizemos e com razão, porque definitivamente éramos favoritos e tínhamos muita vontade de entrar com o pé direito neste Mundial, mas acho que dentro do grupo, a partir do segundo dia após o jogo, acho que a atitude dos jogadores e do grupo foi excelente. Temos um grupo fantástico, e eu acho que nestes momentos difíceis é quando os grandes jogadores têm que responder. João Cancelo disse também na conferência de imprensa que considera injustas algumas das críticas que foram feitas. Claro que acaba-nos sempre por chegar algumas coisas, muitas vezes de maneira injusta. Nós sabemos aquilo que fizemos mal no primeiro jogo, sabemos que falhámos, tínhamos quase a obrigação de ganhar, mas não foi possível, e nós queremos tanto dar alegrias ao Portugal e aos portugueses. Esta semana de trabalhos foi muito importante, porque vi todos os jogadores motivados, vi todos os jogadores com vontade de dar uma resposta. João Cancelo, que em conferência de imprensa garantiu vontade para vencer já nesta segunda jornada do Mundial frente ao Uzbequistão. Esta está a ser uma madrugada com vários jogos no Mundial. Jogaram a Noruega, que venceu o Senegal por 3-2. Mais cedo a França, que venceu o Iraque por 3-0. Depois destes jogos, o grupo I é liderado pela seleção francesa. A esta hora começa outro jogo, Jordânia e Algéria, que vai ser acompanhado pelo jornalista Martim Madeira. Começou há 3 minutos, sensivelmente, está ainda 0-0. Um jogo que, esperado que a Algéria, em princípio, tenha um jogo mais fácil do que teve, por exemplo, contra a Argentina, em que perdeu 3-0. A Jordânia tem uma equipa que, em princípio, pelo menos no papel, é mais fraca que esta da Algéria, que tem melhores jogadores. E por falar nesses jogadores, vamos então analisar estes 2 11 das duas equipas. Vamos primeiro começar pela Algéria, que joga num 4-3-3. A equipa de Vladimir Petkovic começa com o guarda-redes que é filho de uma lenda do futebol francês e que também
da Algéria, porque também nasceu, os pais eram da Algéria. Luka Zidane, filho de Zinedine Zidane, é quem está na baliza desta Algéria. Depois, a linha de 4 da defesa da Algéria é composta com Belghali no corredor direito. Já no corredor esquerdo está o jogador do Manchester City, Ait Nouri. Depois, no meio, está Mandi e Ben Sebaini, do Wolverhampton. Depois, os três do meio campo são Boadoi, Zerroiki e Maza. E os três da frente são compostos por Shaibi como extremo esquerdo, na frente Amir Gouiri como ponta de lança e no lado direito um jogador já muito conhecido, agora está na Arábia Saudita, era do Manchester City, é capitão número 7, Riyad Mahrez. Já do lado da Jordânia, um 3-4-2-1, a equipa de Jamal Selami começa com Abu Laila na baliza, depois os três centrais são Abu Dahab, Al-Arab e Nassib. Os jogadores do meio-campo, o 4 do meio-campo, está no lado direito o capitão, número 23, Haddad, do lado esquerdo há Emataha e no meio-campo o duplo pivô de Rashdan e Rawabdeh. Depois, os três na frente são compostos por Al-Mardi no lado esquerdo, na frente do ataque está Tamari e no lado direito está o marcador do primeiro e único golo da Jordânia em mundiais, esta que também é a primeira participação da Jordânia no mundial, está All One, o marcador desse primeiro golo da Jordânia em mundiais contra a Áustria na derrota por 3-1. Um jogo que em princípio poderá definir quem ficará eliminado desta competição. Quem perder, em princípio, pode ser eliminado desta competição, mas ainda falta muito para jogar. Vamos nos 6 minutos de jogo. Jordânia 0, Algéria também 0. Martim Madeira, que vai acompanhar este jogo do Mundial. Sobre a reforma laboral, na atualidade nacional, André Ventura diz que o Primeiro-Ministro desautorizou a Ministra do Trabalho no que toca à idade da reforma. Em entrevista à CMTV, o líder do Chega afirma que a Ministra Maria do Rosário Palma Ramalho admitiu uma eventual descida da idade da reforma para trabalhadores por turno. A Sra. Ministra do Trabalho, acho que não cometo nenhuma inconfidência, aliás foi uma das razões pela qual a negociação avançou, assumiu que entre as várias coisas que estava a negociar com o Chega, havia a descida da idade da reforma para os 65 anos ou 40 de descontos para os trabalhadores por turnos, que tivessem uma longa carreira contributiva por turnos. Mas depois o Primeiro-Ministro desautorizou a Ministra do Trabalho e disse que afinal aquilo que se tinha dito ao Chega já não podia ser feito. André Ventura, em entrevista à CMTV. Já o PCP diz que o governo não aprendeu a lição com o chumbo da reforma laboral. O secretário-geral do Partido Comunista participou esta segunda-feira numa marcha em Lisboa, convocada pelo partido para assinalar o chumbo da proposta laboral no Parlamento. Em declarações aos jornalistas, Paulo Raimundo diz que o governo começou a cavar uma derrota social e política com a legislação laboral. Pena o Governo não ter aprendido com a lição e, portanto, se o Governo insistir de forma em bloco ou às fatias com o pacote laboral, vai ter o mesmo desfecho que teve durante este último processo. Começou a cavar a sua derrota social e política com o pacote laboral. Se quiser insistir, vai abrir ainda mais o buraco. Paulo Raimundo, esta segunda-feira à tarde em Lisboa. Já o Bloco de Esquerda pede a saída da Ministra do Trabalho, uma exigência feita pela voz de José Manuel Pureza, depois de uma audiência com o Presidente da República esta segunda-feira à tarde. A Maria do Rosário da Palma Ramalho, no Congresso do PSD, deixou claro que ainda não desistiu de aprovar a reforma do Código do Trabalho e, em reação, o líder do bloquista diz isto. Uma ministra que apostou tudo, com o patrocínio do Primeiro-Ministro, em fazer do pacote laboral o seu legado ao país, diante da derrota, que já era uma derrota face aos sindicatos, que já era uma derrota face à opinião pública, acrescenta uma derrota face ao Parlamento, não tem outra alternativa senão procurar outro trabalho. José Manuel Pureza, depois do encontro com o Presidente da República. Também esta segunda-feira à tarde, no Palácio de Belém, o Presidente da República condecorou o antigo Presidente do Tribunal Constitucional com a Grande Cruz da Ordem Militar de Cristo. António José Seguro elogia o papel de José João Abrantes em alturas difíceis para o Palácio Raton. Eu próprio, ainda com um curto mandato como Presidente da República, fui testemunha direta dos contributos relevantes que prestou ao longo desse percurso
Em especial, num momento particularmente singular e desafiante da vida da instituição, que exigiu ponderação, firmeza e elevado sentido de responsabilidade. O elogio deixado pelo Presidente da República, José João Abrantes, liderou o Tribunal Constitucional sem que todos os lugares de juiz estivessem preenchidos durante vários meses. Agora, na hora de saída, fala num sentimento de dever cumprido. O cargo de Presidente do Tribunal Constitucional trouxe-me uma honra enorme, a maior de toda a minha vida profissional, mas trouxe-me também pesadas responsabilidades. Espero ter conseguido estar à altura dessa honra e dessas responsabilidades. Aqui neste tribunal aprendi muito, inclusivamente sobre mim próprio, nestes 6 anos. Saio com a consciência do dever cumprido. José João Abrantes, condecorado pelo Presidente da República. E na data em que se celebra o Dia Nacional da Liberdade Religiosa, o Presidente da República recebeu, esta segunda-feira em Belém, os líderes de várias confissões radicadas em Portugal para reafirmar o compromisso do povo português com a tolerância e o diálogo religioso. António José Seguro volta a usar o conceito de palavras do meio que introduziu no discurso do Dia de Portugal para assinalar a importância da convivência entre diferentes confissões. No discurso do dia 10 de junho, do Dia de Portugal, disse: faltam-nos cada vez mais as palavras do meio. Hoje estamos perante um excelente exemplo de quão importantes são essas palavras do meio, que ligam diferentes comunidades de fé numa cultura de tolerância, respeito mútuo e convivência democrática. António José Seguro, num discurso na Sala das Bicas, no Palácio de Belém. Na atualidade internacional, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano diz que as conversações na Suíça já se chegaram ao fim. A notícia avançada pela Al Jazeera cita o responsável, que diz que as negociações destinadas a alcançar um acordo final com os Estados Unidos na Suíça foram concluídas com sucesso. O vice-ministro avança ainda que a próxima fase das negociações vai envolver o Comitê de Alto Nível que supervisiona a mediação. Ponto final neste jornal das 4 da manhã. A informação está de regresso às 5 em ponto.